Oi, eu sou o Franz. Visitei mais de 120 países com pouco dinheiro e agora comprei um veleiro abandonado para reformar e ir ao Caribe com ele. Me acompanhe nessa aventura. Bora? É melhor ser corno. É melhor ser corno do que o quê? Porque tem barco, você sofre menos. Entendeu? Pelo menos você só sofre no coração. Eu quero Sofre no bolso. Aqui, ó. Ah, é isso aí, tá Quebrou de novo, quebrou de novo. Levando lá pra Caxias. O seu chucrute aí. Bota luva, né? E como? Ninguém salvou a estopa com duro ainda. Não tinha um nome mais curto, não? Por que você decidiu morar a bordo? Pra vir conhecer o Franz aqui e tomar uma cerveja com ele, mas o cara não bebe, mano. Essa é foda. Tipo isso mesmo. Olha que legal, gente. Olha que top. Neste vídeo vou mostrar como trabalhar com resina e fibra de vidro. Antes de entrar no detalhe, é importante entender o que são esses materiais. A fibra de vidro ou fiberglass é um material composto por filamentos de vidro bem finos e bastante flexíveis. É geralmente utilizado em conjunto com uma resina, formando uma massa resistente que endurece e é matéria-prima na construção de caixas d'água, pranchas de surf, casco de barcos, carros e até fuselagem de aeronaves. Pronto. Agora foi. Agora tô aqui na maré do lado lá do fundão aqui. Aqui é um polo náutico, é o Clube de Regata São Cristóvão, sede náutica. E tem várias construções aqui legais. Estou aqui aprendendo, ajudando um amigo aqui e aprendendo a reformar barco em geral, né? E esses conhecimentos aqui eu levo e aplico a minha reforma. Isso aí. Olha essa chuva apertando, rapaz! Que beleza! Tô marcando com a fita crepe todos os locais que estão com goteira, né? Marquei aqui, aqui. A resina é um tipo de plástico que, ao entrar em contato com o agente catalisador, endurece e se torna uma superfície sólida e rígida. É muito versátil pelo fato de ser impermeável, durável, resistente e de fácil de limpar. Existem diversos tipos de resina, mas os mais comuns no meio náutico são resina poliéster e resina epóxi. Se for comparar as duas resinas, a resina epóxi tem uma resistência mecânica, química, térmica maior, um prazo de validade mais amplo, melhor acabamento, baixo odor, mas por outro lado exige uma dosagem mais precisa. Ela amarela com o tempo e também é mais cara que a resina poliéster. Eu estou com os clientes aqui, maneiro pra caramba. Chegaram aqui montando o barco, estou dando uma força aí, vamos ver se a gente ajuda eles a fazer isso. Que barco maneiríssimo. Aqui, vamos saindo, vamos ali pro pier. A resina poliéster tem um odor muito forte devido ao monômero de estireno, uma vida útil menor, acabamento não tão bonito, catalisa mais fácil e exige menor perfeição na mistura. Ela tem o menor poder de aderência e por isso é fácil de desmoldar. Também é mais barato. O monômero, ele regride o material. Ele faz o material voltar a um estado meio que gel. Então se você vai colar as duas partes, o monômero é bom porque ele faz o material daqui ficar quase no estado de uma resina ainda não catalisada. Não é mentira, mas fica duro. Ele amolece a resina. Deu ruim. Aqui, ó. E aí, tá gostando dessa programação? Mais ou menos. Next stop, Acari, Fazenda Botafogo. Desembark on the left. Feira de Acari. Aqui, ó. Aqui que é a parada. Pare, 2 é 5, madrinha, 2 é 5. 2 é 5. Ai, caralho. Filmei. E hoje eu vou começar
uma parte mais complexa, que é trabalhar um pouco na fibra, né, com a resina epóxi. E aqui eu vou começar a explicar sobre o material para trabalhar com a resina epóxi, né? Então, fui lá em São Cristóvão, comprei aqui essa resina epóxi, 1 kg, e esse aqui é o endurecedor ou catalisador, que é meio quilo. Então a proporção é um desse, metade desse. Então 2 copos desse e 1 copo desse. Aqui eu tenho outros produtos, como o talco industrial, é usado para endurecer essa massa, né? Isso fica uma massa. O dióxido de titânio é utilizado para deixar ela branca, e a microsfera é para deixar ela numa consistência legal de trabalhar. Aqui eu tenho uma balança, ela é uma balança com 2 pilhas, uma balança de pesar para fazer as medidas. Eu tenho umas espátulas para trabalhar, eu vou usar potes de sorvete, né? Fita crepe é muito importante para proteger áreas que você não quer. Por exemplo, eu quero proteger essa madeira, eu passo uma fita crepe aqui, eu posso trabalhar do lado de cá. E aqui é fibra de vidro. Na verdade, fibra de vidro, ela não necessariamente precisa ser usada sempre, né? Então é uma coisa que fortifica mais o processo, mas o reparo que eu vou fazer ali na frente do convés vai ser só com resina epóxi, que é suficiente. E luvas, importante sempre estar usando luvas, porque você suja muito. E por último, um negócio muito importante que é estopa. Estopa também se usa muito para limpar, a estopa e o thinner se usa para limpar a superfície. E é isso, vamos começar aqui. Vamos testar o caiaque com 3 pessoas hoje, hein? Vamos ver. Água pra caramba aqui. Olha o que vai cair aqui agora. Aqui. Olha a situação da cama, toda molhada. Aí esse teto aqui, eu vou passar resina epóxi em alguns lugares. Tive muita dificuldade de encontrar conteúdo que especificasse a quantidade exata da mistura. A grande maioria dos trabalhadores do ramo náutico faz as misturas no olhômetro e poucos sabem especificar a quantidade. Na minha mistura usei cerca de 100 ml de resina com 1 colher de cada substância, microsfera, dióxido de titânio e talco industrial. Também se utiliza aerosil, que tem uma função similar à microsfera de dar volume à massa. Contudo, o aerosil é mais bruto e mais difícil de lixar, ao passo que a microsfera é mais fácil de ser lixada. Cara, que você vai reparar, é sempre bom lixar e passar um thinner com estopa para fazer a limpeza da superfície da área que você vai trabalhar, para garantir que não tenha nenhum tipo de sujeira. Tá tendo um evento aí, né? Aí, motorzinho chegou, cara. Cara, Forcato veio de Caxias com ele, é muito sinistro. Vai mesmo. Motor voltando aqui, hein? Olha o Jardel. Aqui, segunda, sexta. 7h30 e 5 da tarde. Tá ok. Qualquer coisa dá ligado lá só pra confirmar, né? Tá. Lixadinha, tirei tudo o verniz velho. E hoje eu vou passar resina nela, vou fazer um teste, né? Passar resina epóxi para impermeabilizar e deixar meio assim, bem legal assim, brilhante. E hoje eu vou fazer a mistura certinha. Tô aqui com um negócio de pesar aqui a balança. Tá esse pote de sorvete pesa 100 gramas. E eu vou fazer aqui a proporção certinha, 2:1, para não dar problema. Foi 60 de resina e 30 de endurecedor. Agora eu vou misturar e vamos ver como é que vai ficar. Cara, tá ficando muito maneiro. Brilhosão. Tem que ser rápido, porque endurecedor no sol rapidinho seca. Não posso deixar nenhum tipo de... Olha que legal, gente. Olha que top. O certo é passar um rolinho.
Mas tá ficando ótimo com a espátula. Vou trabalhar hoje com a fibra de vidro. Então tem que ir enfiando ela assim. Isso vai ser colocado na massa. Estou usando luva porque a fibra é vidro, né? Então se você não usar, ela vai ficando uns fiapinhos na mão, machuca, coça depois. Tá bem legal. Vou colocar lá no tanque. Em 2020 eu comprei meu primeiro veleiro, Talento, um Pomar 5.5. Convenci o meu pai de dividir meio a meio com ele. Em 2021 comprei um Endeavor. Esse foi 100% com minhas economias. Design Van der Staat de 30 pés, mais um veleiro de reforma, com muito trabalho pela frente. Se você quiser me apoiar e curte meu conteúdo, faça passeios com talento. Um é minha fonte de renda, é meu trabalho. E o outro é onde eu gasto todo o meu dinheiro. É isso aí, a vida no mar é essa aí. E eu também tenho um Apoia-se, que eu quero reformar esse barco pro Caribe. E também tem um livro que eu escrevi sobre a minha viagem em 121 países, de mochileiro. Obrigado por assistir, espero que curtam o conteúdo, fique à vontade para botar comentários. E é isso aí, vamos seguindo a todo pano. Entre em contato comigo também, caso você queira me contratar para algum serviço náutico que eu possa ter conhecimento sobre, ou serviços de skipper. Tenho carteira de capitão amador e tenho experiência internacional. Obrigado.